A gente vai começar, como em toda semana, né? Fazendo as nossas preces iniciais. Depois a gente segue para a meditação. E depois a gente segue com a leitura e os compartilhamentos. Então, vamos tomar uma postura de corpo, ajustar, trazer a nossa presença para este momento, para que corpo e mente se tornem receptáculos adequados para os ensinamentos do Dharma. Pacificando um pouco em nossa própria presença, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche. Presença esta que está sempre disponível. Nós podemos acessá-la a todo e qualquer momento em nosso próprio coração e mente. E assim nós recitamos juntos a prece de 7 linhas e pedimos as bênçãos a Guru Rinpoche, que abençoe nosso fluxo mental, para recebermos, lermos, compartilharmos os ensinamentos do Dharma do Buda. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yogi Nurjan San Pema Gesa Dompula Yantsen Chogi Nyutrupnye Pema June Jesudra Ordo Kandro Mampeko Kiki Jesudra Truki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi Hum Om Orgen Yogi Nubjan San Pema Gesar Pola Yatsen Chogi Nyodrupye Pema June Jesudra Gordo Kandro Mampeku Kiki Jesu Dadruki Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Sidi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanchi Drova Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chatsuchi Dagi Jinso de Pesonanchi Drova Pentir Sanje Drupasho. E agora então, nós encontramos uma postura confortável para nossa sessão de meditação. Faça os ajustes necessários no corpo.
In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar, sem qualquer objeto. While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar.
As the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos. Then rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes. Uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais.
And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras. And yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Cada um seu tempo, abrindo os olhos, movimentando o corpo, retomando a interação com o ambiente externo, com a tela, para nós seguirmos nossa leitura. Tudo bem por aí? Essa prática é um treinamento do que de todo caminho, na verdade, né? Mas especialmente do que a gente vai ver hoje nesse subtítulo aqui do capítulo 8, do insight à experiência direta do absoluto. Então, a gente pode ler, fazer a sessão formal de meditação, ler de novo, meditar de novo, a gente cada vez mais vivenciando essa experiência, por mais que não tenhamos a realização da experiência, mas ela vai se tornando cada vez mais clara para a gente, mais presente, talvez, no nosso fluxo mental, né? Até que a gente consegue soltar realmente e reconhecer essa não dualidade e essa experiência simultânea de vacuidade e luminosidade. Então, a gente vai treinando. No livro físico, estamos na página 178. Eu vou compartilhar a tela e a qualquer momento que alguém quiser falar, perguntar, compartilhar, fique à vontade, tá? Então, ao longo dos últimos meses, nós viemos cobrindo todo esse caminho, né? Deixa eu só falar um pouquinho antes da gente compartilhar e começar a leitura. Essa leitura, todo o livro, tal qual ele está escrito, né, e orientado, ele é, na verdade, um método de prática para a gente, né, de contemplação e prática. E o Lama aqui traz todo o caminho, desde a base, né, começa com a nossa motivação, com o reconhecimento dessa nossa motivação, o cultivo dela, que a nossa motivação mais elevada é o cultivo de Bodhicitta. Então, a gente, imbuído desse desejo, dessa aspiração, a gente começa o caminho. E aí fizemos todo um caminho de Shamatha, a fundação, né, a base estável, que torna possível nós reconhecermos a nossa mente, os condicionamentos mentais, as nossas aflições mentais, tudo que está presente nesse domínio de experiência, que é a mente. E que é, como o Lama diz no Dharma Tolo, o monarca que tudo cria, né, a nossa mente. É essa manifestação criativa da nossa consciência. Então, em Shamatha, a gente se familiariza com esse domínio de experiência e buscando cultivar relaxamento, quietude e luminosidade na mente para que a gente, no momento seguinte, possa investigar a natureza dessas experiências todas. E aí, aqui, então, o Lama trouxe essa base, essa fundação de Shamatha, depois nós fizemos as práticas das 4 incomensuráveis, contemplamos e praticamos em cada uma delas, reconhecendo que essas são expressões naturais da nossa consciência, da nossa natureza búdica, né? Da consciência Krishna, da nossa essência básica. Então, essas incomensuráveis são manifestações naturais. Mas como nós estamos, assim, envolvidos com todos os conflitos que a mente criativa promove a partir da percepção das aparências externas, a gente não consegue manifestar naturalmente essas qualidades. E muitas vezes a gente fica tomado, fica nas garras daquilo que são os extremos opostos de cada uma das 4 incomensuráveis, né? Hostilidade, animosidade, ou apego, que é próximo da bondade amorosa, né? Ou qualquer uma, ou a parcialidade, aquilo que a gente quer perto da gente, a felicidade dos que a gente ama, a infelicidade ou a indiferença para aqueles que a gente não ama. Cada uma dessas 4 incomensuráveis tem os seus opostos, né? E muitas vezes a gente está enredado de uma forma nas nossas experiências que a gente se manifesta e age a partir dessas aflições mentais. Então, aquilo que a gente fez ao longo desses meses, ler, comentar sobre isso, contemplar nas nossas experiências, como a nossa experiência, quando estamos com o coração tomado por bondade amorosa, é uma experiência, e quando nós estamos tomados por hostilidade, animosidade, a gente tem uma outra experiência.
completamente diferente. E aí a gente vai percebendo qual que é melhor, qual que me ajuda a realizar aquele que é minha aspiração principal desta vida, que é o cultivo de Bodhicitta, a realização. Então a gente reconhece facilmente que as aflições mentais não nos ajudam em nada. Então a gente escolhe deliberadamente cultivar as quatro incomensuráveis, reconhecê-las cada vez mais frequentemente, para que nós consigamos, enfim, expressá-las com mais naturalidade e mais frequentemente também. Só que só desejar isso ainda não é suficiente, né? A gente precisa dar um passo adiante para reconhecer como essa experiência aflitiva surge em nós, como a nossa mente interpreta, como ela dá sentido, utilidade, decodifica, denomina, e isso passa a ser algo que parece inerentemente existente para a gente. Isso, um objeto, uma pessoa, uma situação. Então, a gente se relaciona com todas essas experiências com esse véu de engano, né? E aí, as práticas de insight, que está aqui no capítulo 8, vai ajudar a gente a ver a realidade de todas essas experiências, a natureza verdadeira de todas essas experiências. E, em essência, elas são pura manifestação de vacuidade e luminosidade. Mas só falar nisso e entender, entre aspas, não é suficiente para liberar, né? Então, a gente precisa ver de novo, reconhecer a nossa experiência, observar tudo isso e como essa manifestação está se dando e como aquilo que surge enquanto aparência, percebido pela mente, que o denomina conceitualmente, o que atribui funções e tudo mais que o Lama vai dizer nesse subtítulo, como isso passa a existir como um objeto sólido ou uma pessoa sólida que parece que existe lá fora. E a gente esquece que ela existe em relação a essa mente que está percebendo, né? Então é disso que ele vai falar agora. Então, ele traz para a gente uma metodologia completa para a gente não só cultivar as quatro incomensuráveis, mas cultivá-las nesse campo que é profundo da nossa própria natureza búdica. Então é para que essas qualidades elas possam realmente ser incomensuráveis, direcionadas a todos os seres sem exceção. Sim, Cris, pode falar. Aline, eu tenho uma dúvida, que é assim, né? Quando você falou, é o que a mente percebe, né? Aqui fora. É como essa mente percebe. Mas quando a gente, por exemplo, eu, você, todos aqui, enxergamos a mesma coisa, por exemplo, uma cadeira, enxergamos a mesma cadeira. Uhum, Como é que é isso? É isso que me deixa confusa, porque muita coisa que depende da interpretação, sim. uhum. Eu interpreto de um jeito, a minha mente, né? A sua é de outro jeito. Mas e um objeto que a gente enxerga igual? É isso que me atrapalha. O Lama vai explicar três formas, né, de a gente trazer à existência esses objetos, as três maneiras. E ele vai falar sobre isso também, Cris. Mas o ponto é que nós, enquanto sociedade, talvez até cultura, dependendo do objeto que nasceu, né, ou pra gente, da aparência que nasceu como objeto para a gente, ela vai ter essa denominação e essa função que é relativa. Ela não é que ela não existe enquanto cadeira, por exemplo, a imagem da cadeira, né? Todo mundo aqui no nosso meio, na nossa cultura, vê esse objeto e entende que aquilo é uma cadeira, dá esse nome, que serve para isso, para sentar, para não sei o quê. Você pode sentar para fazer sua refeição, ou pode sentar para estudar. A gente vai atribuir um tanto de funções para esse objeto cadeira. Mas porque um grupo de pessoas, desde quando a cadeira foi criada, não faço ideia de quando foi, observou, criou, né, trouxe a vida, trouxe a existência relativa a esse objeto e atribuiu a ele uma função. E aí todos nós que viemos desde criança, observando, percebendo esse objeto e sendo ensinados que esse objeto serve para isso ou para aquilo, aquilo passa a parecer para a gente que existe por ele mesmo. É como se a cadeira existisse por ela, independente daquilo que nós entendemos como sendo cadeira.
Mas se a cadeira existisse por ela mesma, por exemplo, aí ele vai falar detalhado, então eu não vou falar demais porque a gente vai ver isso no correr da leitura. Se a cadeira existisse por ela mesma, ela seria percebida da mesma igual forma em todos os locais, por todas as pessoas, sem exceção, né? E o Lama vai falar que vai ficar mais interessante aqui, Cris. Ela seria autoexistente, seria independente de partes que a compõem, ou de conceitos que a definem, entende? Então, o fato de nós vermos um objeto e darmos a ele o mesmo nome e reconhecermos nele uma mesma função, não faz com que esse objeto exista por ele mesmo. Se uma outra pessoa que nunca viu esse objeto chegar aqui, imagina um indígena que vive isolado, né? É raro, mas ainda existe. Se você mostrar para ele uma cadeira, ele não vai ter ideia para que aquilo serve. Pode ser que até intuitivamente ele tenha uma parte plana, pode ser que ele senta ali como senta, mas ele não vai ter nome, ele não vai saber exatamente para que serve, né? Então não tem, o objeto não existe por ele mesmo. Não é que ele não existe de forma alguma. Ele surge como objeto a partir dessas nossas impressões e desses nossos registros formatados a respeito daquela aparência que surgiu. E isso vai passando. Tem objetos que são assim, né? Vão passando, centenas de anos, milhares de anos, e aquilo parece que existe lá fora, por ele mesmo. E a gente não percebe que ele existe em relação à mente que percebe, denomina, atribui função, né? Então, isso é uma coisa importante, Cris, que não é que as coisas não existam de forma alguma. A gente entende que elas existem em relação, e elas existem da forma que nós as percebemos, em relação a essa mente que a percebe. Porque se nós não tivermos um aspecto cognitivo, né, interno, que tomou contato com essa aparência em algum momento e foi ensinada que aquilo servia para aquela coisa, determinada função, a gente não saberia também. Então a gente sabe que esse objeto serve para isso porque nós aprendemos. Alguém nos ensinou e a gente vai ensinando. Quem não aprendeu, não vai saber, não vai saber. Porque a cadeira pode ficar de cócoras, pode ficar de pé, pode virar ela, fazer uma coisa, fazer outra. Então, esse é um aspecto importante, é que o objeto não existe por ele mesmo. Mas não quer dizer que ele não existe de forma alguma, né? Então, parece que é só uma aparência, assim, etérea. Não é, né? Mas a gente vai quebrando essa ideia, essa sensação de solidez de que o objeto existe por ele mesmo, a partir dessa compreensão da mente que traz aquele objeto a ser o que aquele objeto é. Um pouquinho complexo, mas o Lama vai detalhar cada uma dessas nuances agora nesse subtítulo. Isso é bastante profundo, né? Não é uma coisa que a gente lê uma vez e já entende completamente. A gente vai ver de novo, em um livro, no outro livro, com um professor, com um mestre, com outro, com outra. A gente vai vendo e vendo de novo, até que vai ficando cada vez mais claro para a gente. E a gente vai percebendo cada vez mais naturalmente na nossa experiência. Então vamos lá, do insight à experiência direta do absoluto. O que significa autoexistência? Quais são os critérios para determinar o que é e o que não é autoexistente e como isso é útil na prática? Os fenômenos podem ser autoexistentes ou podem existir como eventos relacionados de forma dependente. Vamos ver como essas duas afirmações se interrelacionam. O termo evento dependentemente relacionado tem um significado muito específico na filosofia madhyamaka ou do caminho do meio. Se um fenômeno é um evento dependentemente relacionado, seja um ser humano, uma galáxia, um estado mental ou qualquer outra coisa, há três maneiras pelas quais se pode dizer que existem como tais. Então, esses eventos, a cadeira como exemplo da crise, esses eventos que existem de forma dependentemente relacionada, tem três maneiras de dizer que eles existem como tais, né? O primeiro,
Algo é um evento dependentemente relacionado no sentido de que surge na dependência de causas e condições prévias. Por exemplo, Alan Wallace é uma sequência de eventos relacionados de forma dependente. Por quê? Se meus pais não existissem, eu não existiria aqui. Eles estavam aqui primeiro e eu sou um produto da união deles. É esse o significado. A precede B. E se A não existisse, B não poderia existir. Se algo é autoexistente, então não precisaria de nenhuma causa ou condição precedente. É simplesmente assim o termo autoexistente. É entendido nesse contexto. Aqui já clarei um pouquinho, né, a nossa compreensão. Autoexistente, aquilo não depende de causa e condição nenhuma, de nada que veio antes dele para que ele existisse. Já todo o resto é dependente de causas e condições, né? Aí, se a gente for observar, tudo se aplica nesse contexto. Mas tem mais dois, vamos ver. O segundo aspecto de ser um evento relacionado de forma dependente diz respeito à relação entre as partes e o todo, ou entre as qualidades de um fenômeno e aquilo que porta essas qualidades. Qualquer fenômeno que possa ser postulado como existente tem componentes. Se é um fenômeno físico, com uma localização definida no espaço, por exemplo, tem um lado anterior e um lado posterior. Tem dimensões espaciais e outras características. Mesmo algo que não tenha de fato dimensões espaciais, como o sentimento de bondade amorosa, pode ser descrito em termos de seus atributos. Qualquer fenômeno que possamos identificar tem componentes ou qualidades. Se não, como poderíamos identificá-lo? Por favor, me diga quantos Smurfs existem na sua frente agora. Pensa aí, quantos existem? Não tem ideia? Talvez haja trilhões deles rastejando para todo lado, mas você não sabe. Porque primeiro eu tenho que dizer como é um Smurf. Depois de identificar seus atributos, você pode começar a procurar e dizer: tem um aqui. Eu não sei se eu não fiz uma boa pesquisa, porque eu nunca ouvi essa palavra. Eu fui pesquisar o que que era, aí eu não encontrei, não existe. Então, quando ele fala com a gente pode pensar, mas o que que é isso, né? Enquanto a gente não sabe, a gente não está vendo nada. Mas se isso for uma coisa que tem forma, que tem atributo, que tem. E ele nos falar do que se trata, a gente rapidamente pode identificar, né? Então, tem partes, né, que caracterizam, que decodificam, que atributos, né, desse fenômeno, que quando mencionado, a gente consegue ver o fenômeno. Então, esse aqui é um exemplo do Lama, só mesmo de uma coisa que não existe. Então, como a gente vê uma coisa que não existe, né? Não pelo menos para nós até agora. Talvez criem alguma coisa com esse nome, eu dei esse nome para alguma outra coisa que já existe. E a gente vai passar a ver essa coisa a partir dessa denominação, né? Então, a gente não está vendo nenhum. Nós identificamos os fenômenos por meio de seus atributos ou componentes, sendo perfeitamente legítimo dizer que eles têm esses componentes. Tá vendo, Cris? A cadeira, a gente identifica assim, é legítimo falar que ela tem aqueles componentes, né? Um átomo tem um núcleo, tem um certo número de elétrons, tem uma carga. Essa é uma maneira apropriada e válida de falar. Um átomo é um evento relacionado de forma dependente, porque está relacionado e depende de seus próprios componentes. Se você tirar seus elétrons, seu núcleo, sua carga e todos os outros atributos, não sobra nada. Da mesma forma, sou dependente da minha mente e do meu corpo. Se você destruir esse corpo, há um contínuo de consciência que segue, mas não é mais o Alan Wallace. O Alan Wallace morreu, restando um contínuo que compartilha algumas histórias com a história de Alan Wallace. Então, essa é uma segunda faceta da originação dependente. Se algo é autoexistente, então é suficiente por si só,
sem depender de quaisquer componentes ou atributos. Simplesmente é, por si só. Então, esse, o segundo aspecto da originação dependente. O primeiro, que precisa de um antecessor que traz aquilo à vida, né? Que traz aquilo à existência. O segundo, que tem componentes. Se você tira esses componentes, aquilo existe enquanto aquilo. Se você pega a cadeira, tira todos os pés da cadeira, sobra a cadeira. Se tira o encosto da cadeira, sobra a cadeira, né? Então, se tira todos os atributos, todas as partes que compõem esse objeto, ele ainda continua existindo? Se ele não depende das suas partes, ele é autoexistente. Se ele depende das partes, ele é originado dependente, tem a originação dependente. Estamos indo? Ah, né? O Lama está explicando lindamente para nós, sempre explica, né? Mas esse aqui não está nada confuso. Ah, meu Deus. O terceiro aspecto da originação dependente diz respeito ao papel da designação conceitual. No processo de identificação de algo, uma designação conceitual e ou verbal ocorre. Nós designamos algo como um átomo, ou como um sentimento de bondade amorosa, ou como qualquer outra coisa. Nada está acontecendo ontologicamente nesse processo. A identificação que faço de Cristina não atrasa a existência na realidade, mas experiencialmente, fenomenologicamente, identificando-a como Cristina, eu a extraio daquilo que a circunda. Visualmente, por exemplo, eu a isolo dos padrões de cor do fundo e agora Cristina está visível, separada do chão, separada de suas roupas, reconhecível como uma pessoa que conheço há alguns anos. A identificação da existência de qualquer fenômeno precisa envolver uma designação conceitual. Ao dizer que algo existe, nós o extraímos daquilo que não é. Os fenômenos em si não são autodefinidores. Eles não exigem que nós os designemos de uma e apenas uma única maneira. Se o fizessem, eles seriam autodefinidores. E o papel da mente como designador conceitual seria, nesse caso, totalmente passivo. De fato, o papel da consciência na nossa inteligência, da nossa memória, do nosso reconhecimento é, por natureza, participativo. Eu poderia identificar qualquer fenômeno de várias maneiras diferentes. Escolhendo uma maneira, eu efetivamente desenhei limites em torno de um determinado conjunto de atributos. Se algo fosse autoexistente, desenharia seus próprios limites. E se você fosse astuto o suficiente, reconheceria onde eles estão. Essa seria uma descoberta puramente objetiva. Mas, se algo é um evento dependentemente relacionado, logo os limites são maleáveis. E é o processo de designação conceitual que imputa essas fronteiras, definindo um fenômeno como apresentando certos componentes e atributos. Então vejam como a designação conceitual é fundamental nesse processo, né? De trazer os objetos à existência, as experiências, mesmo as subjetivas, à existência. Quando eu designo, ele passa a existir, né? É. Ele passa a existir como algo, né? E é interessante da gente pensar assim, eu gosto dessa forma que o Lama fala, assim, que quando a gente designa, a gente extrai esse objeto de tudo que o circunda, ele não está misturado, né? Tem um limite ali estabelecido dentro dessa designação que define esse objeto. Então, a gente tem mesas e cadeiras, por exemplo. Mas mesa e cadeira não é um objeto só, tem limites definidos pela Pela conceitualidade, expressão, né? pela conceituação, né?
É muito interessante a gente perceber. E como esses limites são definidos aí o tempo todo, a gente está definindo, cheio de limite. Entendeu, Cris? Aqui é interessante, né? A Lama traz essa explicação maravilhosa, muito clara para a gente entender e ver de novo. Então, essas três características, né, dos, dos objetos, não só objetos, né, daquilo que é dependentemente relacionado. E aí, o que que sobra? A gente pensa em tudo, pensa em toda a experiência. O que que sobra? A consciência prístina, eu penso que sobra. Que lembra quando os lamas, os professores sempre nos dizem assim, que ela não tem origem nem fim, né? Não tem limites, né? Não tem tempo, não nasceu e não cessa. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que ela não se enquadra em nenhum desses aspectos daquilo que é dependentemente relacionado. Então, o que é completamente livre, realmente livre, de todas essas engrenagens, né? De só a consciência. Aí tem um ponto interessante da gente ver, né? Reconhecer como isso se dá, já passo, Rita, para ver como a gente vai se enrolando, se embrulhando, nisso que a gente mesmo cria. Não é que a gente cria, imagine aquilo surge lá fora, né? Aquilo surge como isso que eu estou experienciando a partir dessa minha compreensão, dessa minha percepção daquilo, a partir de todos esses aspectos, né? Sim, Rita, querida, pode falar. Eu tenho dificuldade de entender o português. O que Hum. quer significa não sei o que relacionado que você fala. Ah, sim. Objetos, as aparências dependentemente relacionados. É o que o É, Lama está dizendo. dependentemente, isso para mim, às vezes eu boto no dedo para ver o que é em alemão. Ele não diz, desculpa. Não, é isso mesmo, a gente está aqui para tentar entender juntas, né? É dependentemente relacionada porque aquela aparência, aquilo que surge como objeto, ela só existe na dependência de algo, de alguém. Por exemplo, no primeiro exemplo, no primeiro aspecto que o Lama trouxe, né? Uma pessoa, por exemplo, ele deu o exemplo dele mesmo. Ele só existe porque antes dele teve o pai e a mãe. Se não existisse o pai e a mãe, ele não existiria como ele é. Então tem essa relação dependente, entende? Depende do pai e a mãe ter vivido antes dele para que ele pudesse existir. É, No isso próximo, ele fala em outras coisas também, sempre, né? isso, Então, dependentemente relacionado, que aham, depende do relacionamento que você faz. isso, depende Seria dessa. isso. Isso. Depende dessa nesse caso, depende de causas e condições. No segundo caso que ele trouxe, vamos voltar aqui rapidinho, só para eu não falar besteira fora de ordem. Falar besteira fora de ordem, não. Falar as coisas fora de ordem ficar mais confuso. Então, nesse primeiro passo, nesse primeiro aspecto, ele traz essa dependência de ter algo que antecede para que esse objeto, essa pessoa, o que for, possa existir. Se não tivesse aquele algo anterior, essa coisa não existiria agora. Se pensa na próprio planeta, por exemplo, sei lá, vamos pensar num exemplo meio assim. Se não tivesse existido circunstâncias anteriores, vamos pensar no Big Bang, tudo que veio depois disso. Teve circunstâncias que foram acontecendo ao longo de, sei lá, éons, né? Milênios e milênios e milênios, milhões e milhões de anos, para que a Terra chegasse no ponto que ela é hoje, habitável da forma que ela é hoje. Então, houve um tempo em que esse planeta tinha uma natureza maravilhosa, tem ainda, né? Que era vasta, que não sei o quê, não sei o quê. Agora, hoje, isso tudo está mais comprometido. Toda a ecosfera do planeta está sofrendo
está como está hoje, porque teve ação humana destruindo, não sei o quê, fazendo um monte de coisa que não deveria ter feito, que continua, né? Então, a forma como o nosso planeta está hoje depende, é resultado do que aconteceu antes desse momento. Está dependentemente relacionado à ação humana. Isso, exatamente. Tá, então é dependentemente relacionado a alguma coisa. Isso, E as isso. ações estão dependentemente relacionadas a traumas, digamos. Pode Assim, ser, tá sim, bom, sim. entendi. Obrigada, Aline. E aí tem os, dispõe, a gente está aqui para junto entendendo, né? E tem os outros aspectos, né, que também são dependentemente relacionados. Então, o objeto só existe se todos os elementos que o compõem estiverem presentes. Então, ele depende dessas, é, dessas partes estarem ali para que ele surja como um objeto, como um todo. Mas se você tirar as partes, ele vai deixar de ser aquele objeto. Então, as partes compõem esse todo que a gente tem como sólido existente por eles mesmos. Mas esse todo é dependentemente relacionado, ele depende da relação das suas partes. Entendi, Entendeu? entendi. E, por Obrigada. fim, a designação conceitual, que faz com que esse objeto realmente surja como objeto. Porque pode ter só as partes juntas, formam um todo. Mas enquanto a gente não denomina aquilo como cadeira, aquilo não nasce como cadeira. Não rotula, né? Não Não dá um rotula, nome. isso, não designa conceitualmente, né? Então, essa designação conceitual, ela é fundamental para que esse objeto surja como essa coisa, ou essa pessoa, ou esse sentimento, ou essa É, a característica. designação eu entendo assim, né, faz Aham. sentido. Só que aquele termo, né, eu já esqueci, Dependentemente relacionado. independentemente relacionado. Não, mas eu entendi. Agora eu entendi o É que que ele, realmente isso significa. isso, depende dessas relações, né? Então, nesses É, três aspectos diferentes de relações, para que esse objeto, essa experiência, seja ela objetiva ou subjetiva, exista. Então, aí ela tem características, ela tem, né, atributos específicos uhum. que todos nós as identificamos a partir desses atributos. Foi, Cris? Ó, foi, Rita? Ajudou um pouquinho? Foi, obrigada. Imagina. Você explica muito bem. Ah, obrigada, querida. Então, a gente parou aqui? É, acho que paramos aqui, né? Vamos considerar um determinado fenômeno, por exemplo, Elise. Vamos observar a Elise em oposição a outras coisas que estão perto da Elise, ou coisas que a Elise tem. Por exemplo, aí aqui a gente pode ver um colega aqui na tela ou imaginar aí na sua cabeça. Por exemplo, ela tem um carro. O carro não é a Elise. Ela tem uma blusa, mas a blusa não é a Elise. Ela tem cabelo, mas isso não é a Elise. Ela tem cabeça, mas não é a Elise. Mas a Elise está lá. Podemos dizer que demarcamos a Elise com essa designação conceitual. Nós trouxemos a Elise como um fenômeno para o campo da nossa experiência. Mas o que existe além dessa designação conceitual da Elise? Há um corpo, mas o corpo não é o mesmo que a Elise. O corpo é uma designação conceitual. Também tem partes. O que resta quando removemos essa grade de designação conceitual? Um corpo. O corpo também tem seus próprios componentes. Remova essa grade conceitual. Células. Remova essa grade. Átomos. Remova essa grade. Elétrons. Remova essa grade. Havia uma suposição predominante até a virada desse século. Então, vai removendo, vai removendo. O que que sobra? Então, a gente identifica a partir desse composto, né? A gente identifica pessoas, a gente identifica objetos, a gente identifica situações, emoções, tudo, né?
E aí, no caso de pessoas, a gente cristaliza como se a pessoa fosse aquilo. E pior do que isso, a gente ainda deseja que ela seja, a gente imagina que ela é aquilo, aquele corpo, ou a gente mesmo, né? Esse corpo da juventude que tem que permanecer até sei lá quando. Muita gente sofre por isso, né? Ou esse ser amado que tem que estar aqui por forever, enquanto eu tiver a fim dele, né? Ou dela. Então a gente cristaliza a pessoa a partir desses atributos, né? E quer, não só cristaliza, mas deseja que esse composto de partes faça exatamente aquilo que eu quero que ele faça, ou ela. Seja marido ou esposa, filho ou filha, amigo, o que for, né? Então a gente vai cristalizando, solidificando cada vez mais essa experiência. A partir de uma base que é inerente, ela não existe inerentemente, né? Ela é vazia de existência inerente. E a gente se enrola na vida nessa confusão toda. Oh, meu Deus, por que que a gente é tão doido? Havia uma suposição predominante até a virada deste século de que, se você removesse todas as grades, ficaria com pequenos pedaços de matéria, como ele falou, né? Remove as partes, os átomos, os nêutrons, elétrons e tudo. Esses seriam autodefinidores, os blocos básicos de construção do universo que existem de maneira puramente objetiva. Todo o resto pode ser convencional, apenas configurações desses blocos básicos de construção, mas, na verdade, existe algo concretamente real ali fora. Mas, neste século, a física chegou à grande revelação de que, quando você procura esses pequenos blocos de construção, eles não existem independentemente do sistema de medição pelo qual são detectados. Em vez disso, o que é visto depende do tipo de construção conceitual que você traz para a investigação. Se você mudar o modo de investigação, verá algo bem diferente. Além disso, as construções conceituais, por exemplo, luz como onda versus luz como partícula, não são nem mesmo compatíveis. Uma coisa independente não pode ser ao mesmo tempo onda e partícula, pois as propriedades desses dois tipos de fenômenos são radicalmente diferentes. Em vez disso, no contexto de um sistema de medição, algo pode surgir como uma onda e, em outro contexto, pode exibir características de uma partícula. Mas quando tentamos identificar isso independentemente, independentemente de qualquer sistema de medição, acabamos de mãos vazias. Se algo fosse autoexistente, resistiria à mais penetrante análise. Por ser autodefinidor, como seria compelido a defini-lo exatamente como ele mesmo se define. No entanto, eventos dependentemente relacionados não existem dessa maneira. Para que possamos postular tal coisa existe, a própria afirmação é dependente de designação conceitual. Por isso, já sugere uma natureza participativa. Em um nível mais profundo e mais fundamental, podemos desafiar a própria noção de existência versus não existência, que, à primeira vista, parece fugir do senso comum. Por exemplo, pouco tempo atrás, o planeta Plutão foi descoberto. O senso comum insiste em dizer que ele sempre esteve lá, nós só não sabíamos disso. Por fim, conseguimos os instrumentos certos e descobrimos o que já estava lá, por si só, na periferia do sistema solar. Existe realmente um forte sentimento de que estava lá, autoexistente, e nós apenas o descobrimos. Mas o que queremos dizer com existe? Até mesmo a própria noção de existir não é autodefinidora. Duas pessoas nos últimos dias compartilharam comigo experiências extraordinárias que tiveram e prefaciaram seus relatos dizendo:
Talvez tenha sido uma projeção minha. Talvez não fosse real. O que queremos dizer quando afirmamos que algo existe e que outra coisa é apenas uma projeção? Os eventos que essas pessoas descreveram aconteceram. Elas não estavam mentindo para mim ou criando algo do nada. Elas estavam narrando experiências extraordinárias, da forma mais precisa possível. Os eventos ocorreram, mas os fenômenos que elas observaram existem? A noção de existência é mais uma designação conceitual, não é autodefinidora. Sempre que podemos apontar para um fenômeno e dizer aquilo existe, já trazemos a nossa estrutura conceitual para o jogo, porque as pessoas, de fato, têm noções diferentes do que significa existir. Quando dizemos existe, o significado depende do tipo de estrutura conceitual em que é afirmado. Não é algo simplesmente apresentado a nós pela realidade. Assim, existe uma declaração relacional, não uma declaração absoluta. Seja o que for, existe apenas como um evento dependentemente relacionado. Ufa, vamos respirar, né? Então, o Lama traz de forma muito clara, mas é um ensinamento bastante profundo. Mas isso a gente já está mais familiarizado também, porque a gente já vem há quantos anos, né? Ou quem chegou depois, há menos anos, houve a mesma coisa também sempre, né? Então, os fenômenos, se eles existissem por eles mesmos, eles seriam autodefinidores, ponto de partida. Eles não se manifestariam, não seriam percebidos, não é que se manifestariam, eles não seriam percebidos de forma diferente, a depender da forma como eles são observados. Se a forma como ele é observado, como ele é percebido, modifica o que ele, entre aspas, é, então ele não existe por ele mesmo. Isso serve para as ondas de som, de luz, serve para tudo que a gente vivencia e que a gente se agarra e que causa sofrimento nas nossas vidas. Se a gente lembrar disso, assim, vai ser. Mesmo nos tempos difíceis, Cris, como a gente estava comentando antes, né? A gente vai ter um suporte a mais para passar por eles, né? Porque a gente vai entender que isso tudo não tem aquela solidez que a gente imagina que tem, né? O que a gente dá às experiências. E também tem um outro aspecto, assim, para a gente compreender um pouquinho mais, que é a mesma coisa, a mesma situação, estamos todas nós aqui. Se acontecer uma coisa, sei lá, que assusta ou que chama a atenção de todo mundo, cada uma de nós vai ter uma percepção dessa experiência. Quando está pessoalmente num lugar, sei lá, ou numa conversa, alguém fala uma coisa, eu entendo de um jeito, a outra pode entender de outra, a outra pode entender de outra. E vai ter vários atravessamentos, a influência de vários aspectos pessoais de quem está ouvindo o que está sendo dito, né? Ou vendo. Ou se a gente vê, entende com o contexto amplo, ou se a gente vê recortado em parte, se for uma experiência assim de atitude, né, de ação de alguém. Então Ô, aquilo não Aline, eu tô existe por lembrando. ele mesmo. Sim, Nossa, Simone, pode falar. Cris, é porque eu lembrei de um exemplo que a Estela Santos me deu que me clareou muito assim essa ideia. Ela falou que ela estava junto com 5 pessoas dentro de um ambiente de meditação e ela queria um lugar só para ela. Ela conseguiu Eu um estou lugar, um no quarto. grupo e estou fazendo parte da. Aí Aí ela achou o quarto maravilhoso, grande, espaçoso e tal. Aí ela viajou no final de semana, foi para casa da mãe, a casa da mãe é enorme. Na hora que ela voltou para o quarto, aquele quarto já era estreito, apertado. Então, o mesmo, o mesmo objeto, Exato. você não definiu ele, depende do olhar, né? De cada... Exato. Ah, fechou seu áudio, Simone? Simone, você fechou o áudio. Isso. Aí, Então, é interessante isso, né? O isso. mesmo objeto, de pontos de vista, a mente vendo o objeto diferente, né? É.
É muito interessante, né? É, Esse mesmo exemplo traz para a gente assim essa dimensão interna completamente livre, né? Porque a isso. gente não é, a gente também não está enrijecida naquela compreensão, interpretação ou relação com o objeto, né? A depender de como, quais são os nossos referenciais internos, aquilo pode surgir como uma outra coisa, uma outra experiência, né? É muito, muito maravilhoso, né? A gente perceber isso. Obrigada, Simone. Ótimo exemplo. Cris, pode falar, querida. Não, o que eu ia falar praticamente é como a Simone falou, eu ia falar em relação a um livro, né? Uhum. Você lê a primeira vez, aí depois passa um tempo, você lê, você enxerga coisas diferentes, É, porque a tua mente está diferente, é, né? As circunstâncias são diferentes, exato. né? É a mesma coisa que é o que a Simone falou, só que é diferente o que você enxerga porque você está com outras, vamos dizer assim, outros conceitos, outra Uhum. mente, passou por outras experiências, né? Exato. Obrigada, exatamente, Cris. A gente tem uma outra compreensão, né? Faz uma outra leitura. Isso serve para o livro e serve para as relações, serve para tudo, né? E como aí a gente pode dar um nascimento novo até para o nosso passado. É muito interessante, assim. Como a forma como nós vivenciamos determinadas situações nos moldaram, entre aspas, né? Nos condicionaram a ver pessoas ou situações modelados por essa experiência, né? É muito maravilhoso a gente poder se livrar, assim, especialmente daquelas mais difíceis, né? E ressignificar relações também, né? É muito precioso. Traz muita liberdade para a gente, né? Esse que é o ponto fundamental, assim, essa liberdade mesmo que a gente pode adquirir a partir dessa compreensão. Gente, no livro físico a gente está em que página, hein? Alguém me ajuda? Ah, 182. É? 182? É 182, isso mesmo. Tá. Vamos caminhar só mais uns parágrafozinhos, temos mais uns minutos. E aí depois a gente deixa o finalzinho para o nosso último dia, semana que vem. Então, a gente está contemplando esse aspecto todo aqui, né, dessa existência dependentemente relacionada. A depender da forma como a gente observa, a gente vai perceber um objeto ou outro objeto, uma relação ou outra relação, um espaço ou outro espaço, né? Essa é a verdade por trás de tudo que podemos trazer à mente, incluindo a mente, Deus, Buda, Dharmakaya, o cosmos, tempo. Aliás, é uma pergunta, né? Essa é a verdade por trás de tudo que podemos trazer à mente, incluindo a mente, Deus, Buda, Dharmakaya, o cosmos, tempo, espaço, energia? Não há nada que seja autoexistente. Há algo que exista por si só, autonomamente, apenas esperando para ser passivamente descoberto por um observador? A resposta do Madhyamaka é não. Isso significa que tudo em todo o universo é apenas relacional. Simplesmente uma. Desculpa, gente, olha de novo. Isso significa que tudo em todo o universo é apenas relacional, simplesmente uma questão de convenção. Não há o absoluto. Não há nada que transcenda a linguagem? Não há nada que transcenda os conceitos? Se respondermos sim, estamos usando a linguagem para reivindicar a existência de algo que transcende a linguagem, o que significa que não transcendeu coisa alguma. Há um ponto em que o pensamento e a linguagem devem ficar em silêncio. Esta não é uma negação do efável, é simplesmente uma recusa de jogar o jogo, de tentar fixar o inefável com a linguagem. Isso se torna experiencialmente muito interessante, sendo mais facilmente acessível se você puder estabilizar essa mente tagarela com uma prática de shamatha. Se conseguir desenvolver algum grau de quiescência meditativa, começará a sondar a natureza da identidade, a natureza dos fenômenos externos,
ou até mesmo a própria natureza da consciência. Conforme você investiga, veja se é possível liberar até mesmo os conceitos de existem e não existem. Libere até mesmo aquelas construções não conceituais. Veja se consegue mergulhar na experiência pura, deixando todas as estruturas conceituais para trás. Estamos brincando com a linguagem aqui, porque estamos falando de uma experiência que nos deixou para trás. Mas podemos perguntar: existe alguma experiência que deixa para trás todos os quadros conceituais, todas as ideias, todos os conceitos, todas as linguagens, todas as demarcações, isso e aquilo? Existe algo que possa ser chamado de experiência não mediada, direta? A resposta budista é sim, sem dúvida. Mas o que isso significa? Como seria essa experiência direta? Vamos considerar os relatos em primeira pessoa de tal experiência. Todos os relatos serão necessariamente inadequados. A experiência que transcende a linguagem e as estruturas conceituais não pode ser adequadamente descrita pela linguagem que transcende. Mas é possível dizer alguma coisa que seja significativa? Sim, essa experiência acontece. Essa é uma afirmação legítima. Você pode descrever o que acontece? Não. Mas você pode dizer o que não acontece. O senso de uma dualidade entre o sujeito e o objeto. A distinção entre o eu, o meditante, observando um objeto separado, é dissolvida. Você pode dizer que a experiência envolve bem-aventurança, algo que nunca foi experimentado antes por você. Mas bem-aventurança é o mais longe que se pode ir com a linguagem antes de recorrer à metáfora. É como o espaço vazio. É como a luz radiante. Ela é não nascida, é espontânea. Todas essas afirmações são apenas metáforas, mas é o melhor que se pode fazer. Como se pode saber se é possível, através da prática, transcender o sentido de dualidade, transcender a linguagem, transcender a experiência mediada por conceitos? A única maneira de saber é fazendo, sendo esse o desafio. O Buda afirmou que é possível. Você não está preso à sua própria história pessoal, à sua própria estrutura conceitual e cultural. Você tem sua própria história pessoal, mas isso não é tudo. Existe também um elemento transcendente ao seu ser que pode ser acessado experiencialmente e vai além de todos os conceitos. A experiência é muitas vezes descrita como consciência pura, mas não é a consciência como parte de uma dualidade, como mente e matéria. Não se encaixa na estratégia cartesiana. Se você acessar essa experiência mergulhando na natureza da consciência, então, ao sair dela, poderá descrevê-la como uma consciência não nascida, espontânea, não dual, não construída, não fabricada. Além disso, quando as pessoas saem dessa experiência, elas falam do mundo inteiro, com toda a sua miríade de diversidade, surgindo dessa consciência primordial. Essa não dualidade é a base do ser. Essa abordagem, indo diretamente para a própria natureza, para a natureza da própria mente, é o caminho da sabedoria. No budismo Vajrayana, há também um caminho para a energia, no qual se percebe a energia primordial, sutil do ser. Ao percebê-la, você enxerga a não dualidade entre essa energia e a consciência primordial. E, por fim, você alcança a realização de que energia e mente, em última análise, são não duais. E todo o universo, com toda a sua miríade de diversidade, sua complexidade, todas as suas muitas partes de galáxias e assim por diante, surge dessa energia-mente muito sutil. De um ponto de vista, manifesta-se como consciência. De outro ponto de vista, surge como energia. Mas, na verdade, são não duais.
Quando se alcança a profundidade do insight necessário para uma experiência direta do absoluto, o impacto sobre o próprio ser e sobre a mente é radical. Não é simplesmente um evento passageiro que se transforma em memória. É algo radical e irreversivelmente transformador. Vamos dar nossa pausa aqui nesse parágrafo. Na semana que vem, a gente faz uma recapitulação breve do que nós vimos aqui e segue até o fim. Muito precioso, né, esse capítulo, especialmente esse subtítulo aqui, onde o Lama traz de forma muito clara, assim, como isso se constitui, né, como essa experiência que parece que tem coisas lá fora, objetivamente, inerentemente existentes por elas mesmas, né, como isso se dá nessa, como isso nasce, né, como isso surge. É muito maravilhoso a gente ter esse ensinamento de forma tão clara, assim, tão direta, tão precisa, né. Então, que bom que a gente pode contemplar isso junto. Vamos fazer a dedicação dos méritos. Vamos dedicar os méritos do nosso tempo de prática, estudo, contemplações, a todos os seres, e todos os seres nas 10 direções possam ser livres de toda a confusão, aflição, sofrimento das mais variadas formas. Que nós também possamos ser livres. E que as virtudes aqui cultivadas a partir desses ensinamentos, desse tempo de estudo e prática, sejam também como sementes plantadas no nosso próprio caminho, e que essas sementes floresçam, vida após vida. Que a gente possa realizar, reconhecer a natureza última. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewadinho Dudá, Ogyalama Duyune, Doatikemalupa, Dei Salagopa, Show. Muito bem, queridas, queridos, obrigada pela companhia. Nos vemos na quarta, nosso último encontro do ano. Espero por vocês, para a gente finalizar o ciclo. Obrigada, um beijinho no coração de cada um. Tchau, beijos Beijo. para todos. Tchau. Beijo, Obrigada, Namastê. Aline. Tchau, boa noite.